Não anotava nada nas aulas. Pediu o caderno dos amigos emprestado. Abandonou a escola aos 16 anos. Rodou no primeiro vestibular. Saiu da faculdade e ficou desempregado. Só começou um emprego na área 7 anos depois. Azarado pra caramba. Nossa, Fernando, tá me espionando, tá falando de mim? Não, velho. Não tô falando de ti, tô falando de outra pessoa que é tão normal que faz a gente pensar que qualquer um pode ser igual a ele. Nesse vídeo eu vou te contar algumas coisas que não te contaram sobre Albert Einstein. E tu vai ver como ele foi azarado pra cacete. E aí, peixe, tudo certo? Nesse vídeo eu vou te contar tudo que não contaram pra ti sobre um dos maiores gênios da história da ciência, Albert Einstein. E eu vou falar dele porque hoje é dia 19 de maio e hoje é dia... Isso, do físico. Muito obrigado por responder. Hoje é dia do físico. E hoje é dia do físico exatamente por causa desse cara, do Einstein. Por quê? Porque dia 19 de maio é a data de aniversário dele? Não. Porque dia 19 de maio foi o dia que ele publicou artigos científicos que mudaram a história da ciência? Também não. Na verdade, 19 de maio não é nenhum dia especial. É porque 19 de maio faz ilusão a 1905, que foi o ano em que o Einstein publicou 5 artigos que mudaram a história da ciência. Aí pensa nos americanos, que a data ao contrário, né, é 0519, tipo 519. Não faz sentido nenhum pra eles. Aí é dia do físico também. Quando o Einstein estava na escola, um episódio que inclusive é famoso, que alguns de vocês já devem ter até ouvido falar, um professor de grego dele, o Dr. Degenhardt, disse pro Einstein que... Entendeu? Não, ele era professor de grego, não dá pra entender, ele tava falando grego. Mas falando sério, ele disse pro Einstein assim... Tu nunca vai ser alguém na vida. Tu nunca vai chegar a lugar nenhum. Mais tarde, inclusive, a irmã do Einstein, que era bem irônica, falou pra ele, declarou certa vez, né, que realmente o Einstein não foi um expoente na literatura grega. Nunca contribuiu pra gramática grega. Aí, olha só, o Einstein abandonou a escola quando tinha 16 anos. E aí ele foi bem de boa tranquilizar os pais dele, falando assim... Não, fica tranquilo, eu descobri uma universidade que não precisa de diploma pra entrar. E pior é que ele tava falando a verdade. Aí ele foi lá fazer o teste pra entrar na universidade e rodou. Porque o que aconteceu? Apesar de ele ter tirado boas notas em física e matemática, adivinha, ele tirou péssimas notas em grego. E em química também. Isso fez com que ele reprovasse no teste. Aí o que é mais desanimador é que os pais... O pai, principalmente, do Einstein, né, o Hermann, ele disse assim... Não fiquei surpreso que meu filho não passou. Ele escreveu numa carta numa vez assim... Acostumei-me há muito tempo a receber notas boas e notas muito ruins. Ele estava falando do boletim do Einstein, né? Então aqui fica já uma dica pra ti, ó. Se, cara, mesmo o Einstein não era bom em tudo, tu também não precisa ser, né? Cada aluno, cada estudante tem a sua habilidade, tem a sua facilidade com alguma matéria. Uns gostam de história, outros gostam de português, muitos gostam de física, né? Então fica tranquilo, tu também não precisa ser bom em tudo, nem o Einstein era. Então o Einstein só entrou na faculdade em 1896, na segunda tentativa dele. Mas o que aconteceu foi que o Einstein não se dava bem com os professores de física dele. Porque o Einstein dizia que os professores ignoravam boa parte da física moderna que estava sendo tratada no momento e tomavam mais o tempo ensinando física clássica. E isso deixava o Einstein puto da vida. E é mais ou menos o que acontece hoje nas escolas, né? É raro quando tu encontra uma que te ensine de fato sobre física quântica ou teoria da relatividade. Mas enfim. E quando eu tava na faculdade também, ele não anotava muita coisa em sala de aula, sabe? Como muitos aí que eu conheço de vocês. E ele constantemente tinha que pedir o caderno de colegas emprestado para poder estudar para as provas, porque ele não tinha anotações. Então, por não se dar bem com os professores, quando o Einstein saiu da faculdade, ele não conseguiu um emprego na área como professor de física, porque ele precisava da indicação de um professor. E ele não conseguiu nenhum professor que tivesse ido com a cara dele o suficiente para escrever uma recomendação dele. Então ele passou um tempo desempregado logo que saiu da faculdade, mas um tempo depois ele arranjou um job
num departamento de patentes, numa cidadezinha do interior da Suíça, em Berna. Isso em 1901, tá? Ele trabalhava 8 horas por dia, 6 dias da semana e não tinha muito tempo para estudar, para fazer pesquisa, mesmo que por conta própria, né? Mesmo não trabalhando numa universidade. Sem contar que o salário dele era uma porcaria. Mas mesmo assim, num esforço incrível, e aí a gente está falando só de esforço mesmo, não tanto de genialidade, mas de esforço. Ele, em 1905, conseguiu publicar 5 artigos que entraram para a história da ciência. Nesses artigos ele falava, dentre outras coisas, de movimento browniano, de efeito fotoelétrico e da famosa teoria da relatividade especial. Aí depois de muito esforço, depois de muitos anos trabalhando no escritório de patentes, por indicação de ex-colegas, esses que ele pediu o caderno emprestado, que já trabalhavam como professores em faculdades, ele conseguiu uma indicação e muito tempo depois ele finalmente conseguiu um emprego como professor. Isso em 1909. Ele começou a trabalhar no escritório de patentes em 1901. Só em 1909 ele conseguiu um trabalho como professor. Ou seja, ele ficou aí 8 anos trabalhando num escritório de patentes até conseguir um emprego na área dele. Então agora, não mais como aluno, mas como professor, tá? O que eu vou te falar agora pode te surpreender, mas o Einstein ele era um pouco inseguro quando ele ia dar as aulas dele, porque ele tinha uma memória fraca. Ele falou isso uma vez. Alunos constantemente diziam que ele sempre trazia um papelzinho com as anotações da aula para não se perder. E ainda como professor, ele se vestia de uma maneira um pouco diferente da dos outros membros da faculdade, né? Sempre com calça um pouco mais curta, o cabelo desenganhado. Mas ele gostava disso, ele gostava da ideia de se afastar um pouco da burguesia, digamos assim. Mas o que eu mais gosto da história do Einstein como professor era da bondade que ele tinha com os alunos. Naquela época os professores não encorajavam, pelo menos os da faculdade de física onde ele trabalhava, não encorajavam os alunos a fazerem perguntas. E ele era completamente diferente. Na faculdade de Zurique ele incentivava os alunos a qualquer momento interromper a aula dele para fazer qualquer pergunta. Aí depois da aula ele convidava os alunos para ir tomar café, para continuar a conversa de aula, ou simplesmente para conhecer melhor os alunos dele. E ele gostava disso. E ele também lutava bastante contra a intimidação. Uma aluna, alguns anos mais tarde, lembrou que ela ficava muito nervosa antes de dar um seminário. E o Einstein falou para ela, fez um aceno de cabeça para ela, assim, né? Encorajador. E falou para ela assim, não, vai com calma, tu vai sair bem. Ele tranquilizava os alunos. Aí ele só conseguiu um emprego melhor em 1911, numa outra universidade, na Universidade Alemã, em Praga. E aí sim ele tinha um salário um pouco melhor, ele pôde se mudar para um outro apartamento que tinha luz elétrica. Então olha isso, velho. O cara em 1905 publicou 5 artigos que modificaram a história da ciência morando num apartamento sem luz. Então agora nesse novo apartamento ele tinha mais tempo para estudar, né? E para simplesmente pensar. Mas ele era assim, ó. Olha, azarado é pouco pro que o Einstein era, tá? Olha só o que aconteceu. Nas equações da teoria da relatividade dele lá, em larga escala, as equações implicavam que o universo não era estático. Ele poderia, por exemplo, estar se expandindo. Só que os astrônomos da época, por evidências experimentais, inclusive, diziam que não, que o universo era estático. E aí, né, dadas as evidências dos astrônomos, ele teve que inserir um termo adicional nas equações dele, que faziam que o universo fosse estático, mesmo quando as equações diziam que ele não era. Então ele, mesmo a contragosto, teve que inserir esse termo que tirou toda a beleza da equação dele, né? Mas ele teve que fazer isso para a teoria se encaixar com as evidências. E aí só anos mais tarde é que os astrônomos falaram assim, não, a gente estava enganado, o universo está em expansão. Aí ele pôde retirar aquele termo da equação e ela voltar à originalidade. Então pensa, o Einstein ele errou quando ele achou que as equações dele estavam erradas. Essa situação, inclusive, foi o que fez com que o Einstein adquirisse uma certa teimosia, digamos assim. Como ele estava certo antes, né? Ele adquiriu uma teimosia e ficou um pouco, digamos assim, receoso em mudar o seu próprio pensamento. Tanto que mais tarde ele teve muitas dificuldades em aceitar as novas descobertas da física quântica, por exemplo. Mas o azar do Einstein não para por aí, olha só.
para provar que a teoria dele de que o espaço se deforma na presença de matéria e que, portanto, a luz ela é desviada no seu caminho quando próximo de um objeto muito maçudo, muito massivo, como o Sol, por exemplo, ele precisava de um eclipse. Então, dessa forma, ele podia ver a mudança aparente na posição das estrelas para verificar se essa mudança correspondia ao que ele dizia nos cálculos dele e mostrar que realmente a gravidade é uma deformação do espaço. Daí ele não conseguia de jeito nenhum recurso para fazer a expedição para fotografar um eclipse, tá? Então ele acabou pedindo ajuda para uma família, de forma privada, né? Para uma família muito rica da época, que era a família Krupp, que fez riqueza no comércio de armas. E é irônico pensar que mais tarde as teorias do Einstein foram de fundamental importância para a construção da primeira bomba atômica. Mas enfim, mesmo assim ele não conseguiu recurso. Mas daí um amigo dele, o Erwin Friedrich, se é que eu pronunciei certo, conseguiu, né, a quantia de dinheiro que faltava e se disponibilizou para ir numa expedição para fotografar um eclipse que ia acontecer em 1914. Aí olha só, esse amigo, que era alemão, ele foi nessa expedição para a Rússia, onde aconteceu o eclipse, na península da Crimeia, para fazer as fotos. Aí chegou lá, no meio do mato, montou a barraca dele, cheio de equipamento para observação, né, e alguns dias depois estoura a Primeira Guerra Mundial, onde a Alemanha e a Rússia estavam em lados opostos. Aí tu imagina, um alemão no meio da Rússia, no meio do mato, cheio de equipamento. Mais suspeito que isso, impossível. Não demorou muito, estava cheio de soldado russo na volta dele e ele foi preso. Aí no dia 21 de agosto daquele ano aconteceu o eclipse e ele estava na cadeia. Então Einstein não conseguiu comprovar a teoria dele. Aí só em 29 de abril de 1919, ou seja, 5 anos depois, é que ia ter novamente um eclipse e o Einstein conseguiu 2 expedições para fazer as observações. Uma equipe foi enviada para a Ilha do Príncipe, na África, e outra foi enviada para a cidade de Sobral, aqui no Ceará, no Brasil. Mas olha o azar do homem. A equipe que foi enviada para a Ilha do Príncipe, na África, tinha os melhores equipamentos e tal, chegou lá, montou, vamos observar o eclipse. No dia do eclipse, nuvem fechou, os caras tiraram as fotos e não deu para aproveitar. Mas aqui no Brasil o tempo estava ótimo. Mas pensa, o cara estava lá no Ceará. Era abril, quente que dói. O dia estava tri bonito, mas o sol deformou o espelho do telescópio. E nenhum registro podia ser feito com essa deformação porque os dados iam estar completamente inválidos. Mas a equipe que estava aqui no Brasil, por sorte, agora sim o Einstein teve um pouquinho de sorte, eles trouxeram um telescópio pequenininho, mas um telescópio reserva. Esse telescópio foi uma insistência de um astrônomo, que era padre também, inclusive, o nome Corte, que ele não pôde vir na equipe, mas ele insistiu que trouxessem esse telescópio a mais na bagagem. E aí, finalmente tudo deu certo. Inclusive o Einstein mais tarde escreveu uma carta agradecendo aos céus do Brasil por terem contribuído para ele comprovar a teoria dele. Mas então pensa, o Einstein não tinha nada assim de excepcional que diferencia ele de ti, de mim ou de qualquer outra pessoa, né? E inclusive ele era muito ordinário, digamos assim. Ordinário no sentido de comum, porque assim como ele não copiava as coisas na escola, eu conheço muitos que não copiam, assim como ele não tirava boas notas em todas as matérias, eu conheço muitos que não tiram boas notas em todas as matérias. Assim como ele não conseguiu passar no primeiro vestibular dele, na primeira seleção para a universidade. Aí, como muitos também que eu conheço, se formou e não conseguiu um emprego na área. E ele só foi conseguir emprego na área 9 anos depois de formado. E com muito esforço. E é isso que diferencia ele, o esforço. Aí é que está a diferença. Aí sim, talvez nesse quesito, no esforço, ele seja bem diferente de muitas pessoas. Então, se tu assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado por ter assistido. Espero que tu tenha aprendido alguma coisa sobre o Einstein que tu não sabia nesse vídeo. E se isso aí de fato aconteceu, dá um like aqui. E se tu gostou muito do vídeo, compartilha com quem tu acha que possa aproveitar bem essas informações. Compartilha com aquele teu colega que pede o caderno emprestado para ti. Ou para quem tu pega o caderno emprestado, para falar assim. Ah, eu. E se tu ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Então, abraço, fui!